Olá, eu sou a Cláudia Vasconcelos e aqui na Cozinha da Cláudia eu te ensino a vender qualquer tipo de alimento ou serviço que tenha alimento de forma estável, organizada, profissional e lucrativa. Se você está chegando agora aqui no canal, eu vou te convidar para se inscrever, ativar o sininho, assim você vai ser avisado todas as vezes que tiver um conteúdo novo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização de buffet. Esse tema daria um curso longo, uma faculdade de tão importante que ele é. Por que ele é tão importante? Porque organização é igual a dinheiro no bolso. A gente perde muito dinheiro quando a gente não é organizado, quando a gente não consegue definir os processos da nossa empresa. E quando a gente está falando de serviço de buffet, a gente está falando de transportar alimentos e uma prestação de serviço agregada, ou seja, você não só vai produzir e fabricar alimentos dentro de uma operação segura, sob o ponto de vista de segurança do trabalho, segurança alimentar, como depois você vai transportar esses alimentos para outro lugar e vai ter uma equipe para servir. São muitas variáveis, é muita coisa que precisa dar certo para você ter um evento excelente no final do percurso. Então é importantíssimo a gente ser organizado. A organização, na realidade, começa até quando você dá a proposta comercial para o seu cliente. Na proposta você já tem que ter ali uma ideia de como que é o local, se você vai ter alguma despesa adicional de transporte, de carregadores, se a logística é simples ou complexa. Por exemplo, se você nunca fez um evento embarcado, um evento no iate, numa lancha, num barco, você pode não ter ideia da complexidade que é, dos horários que a marina permite a entrada, de quanto que a sua equipe vai ter que carregar, porque às vezes o carro não chega pertinho do barco. Isso tudo impacta na organização e no orçamento, por isso que é importante no processo de organização a gente já conversar com o nosso cliente antes até de mandar o orçamento. Assim já fica tudo ali combinado e quando o orçamento é aprovado a gente começa então a organizar a produção e a entrega. Então vamos agora pensar a partir do momento que o evento é aprovado. Você mandou uma proposta, o cliente fez ali alguma observação, corrigiu, mudou, reorçou e o evento foi então aprovado. A partir desse ponto eu sempre gostei de fazer cronogramas reversos. O que é um cronograma reverso? É você pensar de trás para frente. Qual é a data de entrega desse evento, horário, bairro? Aí você coloca lá no papel, eu tenho que entregar esse evento no dia 15 de março às 18 horas no centro da cidade. Aí você começa a pensar para trás. Para eu estar lá no centro da cidade nesse horário, eu sempre coloquei como padrão no buffet uma antecedência de 3 horas de chegada. Esse número pode virar 6, dependendo da complexidade do evento, da distância, ou pode virar 2 se for uma operação muito pequenininha, mas a média eu sempre deixei 3. 3 horas antes da comida e a equipe tem que estar no local do evento. Se você tem que estar lá, começar a servir às 6, você marca a sua equipe para 3 horas antes, 3 horas. A partir daí já começam a se abrir várias tarefas do tipo marcar o transporte, marcar a equipe, determinar funções de cada um dentro da equipe. Quem é que tem que chegar primeiro no local do evento? Sempre é o chefe do salão e o chefe da cozinha, o responsável pelo salão ou pela cozinha, porque essas pessoas elas vão ser responsáveis por passar as tarefas para a equipe que está chegando. Ver uma coisa que faz o evento dar muito errado é as pessoas não saberem o que tem que fazer quando chegam no local do evento. Você tem ali uma equipe às vezes de 10 garçons, mas você não descreveu as tarefas e nem sabe bem quem vai fazer o quê. Ou o seu coordenador que está com essa informação chegou atrasado ou não está no local do evento. Os garçons começam a chegar e eles não sabem o que fazer. Aí alguns mais experientes vão pegar aquelas tarefas óbvias, vou dobrar guardanapo, vou higienizar as taças ou talheres, alguns vão começar a bater papo porque não sabem o que fazer e não é culpa deles, né? Quando a equipe chega no local do evento, tem que ter alguém lá já dizendo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. No meu buffet sempre foram os mais experientes com as montagens das mesas, com a mise en place e os menos experientes dobram guardanapo e fazem tarefas que não tem tanta demanda de experiência. É assim que a gente sempre trabalhou. Mas então você começou, vamos voltar lá, o evento foi fechado, você está começando a fazer o seu cronograma reverso, você determinou o horário de saída do carro da sua empresa, da sua base, da sua casa, onde você trabalha, e você aí vai começar a ver o que mais que você precisa. O gelo, por exemplo, você vai levar o gelo no seu carro, você vai encomendar de um geleiro local, você já tem um geleiro nesse local, essa é a hora de pesquisar. Ah, é um bairro novo que eu nunca trabalhei, eu nunca contratei nenhum gelo de lá. Então você vai pesquisar
o gelo na região, você vai combinar, vai conversar com a pessoa para ela não deixar furo, já vai começar a fazer os pedidos de coisas que você vai usar no evento. Se você for alugar material, eventos muito grandes, eu muitas vezes pedia para entregar o material no local do evento, para não ter que retrabalho de carregar e descarregar. Quando você pede o material para sua base, o material chega, ele é conferido a primeira vez, coloca no carro, chega no local do evento, descarrega, confere de novo. Então é mais um trabalho, dependendo do porte do evento, vale mais a pena você mandar entregar o material direto no evento, porque é uma descarga e uma conferência. E nesse caso a conferência vai ser até feita pela equipe que está trazendo o material. Tudo isso faz parte da organização e do pré-planejamento do evento. Na sequência, você tem a ordem de produção dos alimentos que você vai servir. Tudo que vai ser fabricado, feito, produzido ou até comprado, né? Eu já fiz eventos de grande porte para 10 mil pessoas, onde eu terceirizei parte da produção. Aí eu não vou ter tempo, a minha cozinha não vai comportar produzir tantos canapés e tantos salgados, eu vou comprar uma parte da produção. Isso tudo é decidido nesse momento que você está fazendo a sua ordem de produção para a sua própria cozinha. Ai, Cláudia, mas eu não tenho ainda equipe de cozinha, meus eventos são pequenos, eu trabalho sozinho com mais uma pessoa, não tem problema. A ordem de produção é um documento que você deve se acostumar a fazer desde quando você é pequeno, porque na ordem de produção você coloca ali tudo que você vai fabricar, que quantidade e as observações. E também você coloca as coisas que você vai levar para finalizar no evento. Por exemplo, um canapé que a gente sempre fez muito, sablé de parmesão com steak tartar. O sablé de parmesão é feito na cozinha com antecedência, pode ser até congelado, e o steak tartar é carne crua, tem que ser misturada no local do evento. Então, na ordem de produção já está ali 500 sablés de parmesão e tá ali já a descrição do que tem que ir para o evento para ser misturado lá. Olha como é importante pensar com antecedência. Na hora que você escreve a ordem de produção, você tá ali pensando na equipe que vai para o evento. Essa pessoa que você pensou em mandar para o evento, ela sabe misturar aquilo que você está colocando no cardápio? Ou será que é você mesmo que vai estar lá? Eu vou contar aqui um parêntese, um episódio que é importante, especialmente para quem está começando. Logo no meu início do buffet, no segundo ou terceiro ano, eu fui fazer um evento na praia de Copacabana, era um evento para o jornal o Globo, um evento fabuloso que eles faziam chamado Cinema Tocado. Tinha a exibição de um filme e depois um show com a trilha sonora do filme. E eu fazia o atendimento da área VIP, fiz por mais de um ano. E um dia o meu cliente que me contratava, que era uma agência contratada pelo Globo, ele me chamou algumas vezes durante o evento e eu falei, eu tô ocupada, eu já vou, eu estava na cozinha ali, para uma cozinha improvisada no meio da areia. E aí, um pouco depois ele me falou, eu queria te dar um toque, você é dona da empresa, você não pode ficar ocupada quando o seu cliente te chama. Aí eu fiquei assim, falei, mas eu tô na cozinha cuidando do evento, né? E por que isso tá errado? Aí ele falou, o dono da empresa tem que ficar sem função. Ele tem que estar disponível para resolver algum imprevisto que surja, para conversar com o cliente, para captar novos clientes. No caso, ele tinha me chamado para apresentar um cliente, uma pessoa que poderia vir a contratar os meus serviços. Eu não fui porque eu estava ocupada montando sanduíche na cozinha. Então, se você está começando agora, ou se você já trabalha há algum tempo, mas tem essa visão de que o chefe tem que ficar na cozinha o tempo todo, o dono tem que ficar na cozinha o tempo todo, começa a pensar em treinar pessoas para ficarem sob a sua supervisão, para que você possa estar do lado de fora, para acompanhar o serviço como um todo, para captar novos clientes e para colher os elogios pelo seu trabalho. Então, voltando à organização. Nesse ponto, você já está ali determinando a sua ordem de produção, o que você vai servir, o que vai para o evento, qual a quantidade, você está pensando no gelo, você está vendo o material que você vai ou separar no seu estoque ou alugar. A gente sempre teve um checklist de material, e o checklist é justamente para isso, para você escrever ali tudo que está indo para o evento, para poder ser conferido na volta. Na hora de você escolher o material que vai, eu sempre gostei de literalmente desenhar o evento, pegar uma folha de papel e desenhar o buffet. Como que eu vou fazer esse serviço? Os clientes vão ter mão dupla no buffet, né? Vai ser dobrado, ele vai estar encostado em algum lugar. Eu, no meu começo, nos meus primeiros eventos, eu tinha muita dificuldade em reproduzir na prática aquilo que estava na minha cabeça. Eu imaginava uma mesa de um jeito, imaginava um visual, e na hora do evento eu não conseguia reproduzir exatamente aquilo que eu tinha imaginado. E eu solucionei essa questão, dessa diferença entre a realidade e o que estava na minha cabeça, quando eu comecei a desenhar as mesas.
coisas. Desenhar de cima e desenhar em volume. O que eu vou levantar? Que pratos que vão ficar no alto? Que tipo de suporte eu preciso para levantar uma travessa? O que eu vou colocar de peças a mais? Eu vou colocar alguma coisa para encher a mesa, do tipo um pita toast, é uma coisa que eu gosto muito de colocar, porque são vistosos e aumentam. Um bolzão grandão. Eu fiz um evento, acho que foi um dos últimos eventos antes da pandemia, que foi um bat mitzvah, e quando eu fui escolher o material, eu queria uma peça grande para chamar atenção. Aí eu aluguei um aquário gigantesco, ele era tão grande que foram 40 caixas de morango, e ele ficou, deixa eu falar com você só um minuto, no centro da mesa. Era um evento de café da manhã e fez todo sentido. Então, nessa hora que você desenha a mesa, você começa a ver tudo que você vai precisar, até mesmo a equipe de serviço. Se você tem um buffet gigantesco, se a festa é muito grande, quantas pessoas vão precisar ficar em cada ilha, em cada estação, fazendo a reposição e cuidando da comida? Outra questão também importante que impacta na relação de material é quantas travessas você vai ter para reposição. Não tem nada mais deprimente do que um serviço lindo, maravilhoso, ter um buraco na mesa porque a travessa está na cozinha sendo reposta. Quando você tem um evento bacana e você deve colocar isso no orçamento, você deve ter previsto uma travessa para reposição de cada prato. Então, a pessoa, o seu staff, seu garçom, o seu coordenador está olhando ali, cuidando do buffet. Chegou na metade, ele já pede a cozinha, reposição do prato tal, do rosbife, do frango, do canapé tal, e a cozinha já está com a travessa pronta. Então a travessa pronta vem, aquela meio vazia retirada, e assim está sempre lindo o buffet. E esse é um comentário que os clientes costumam fazer, né? O buffet ficou bonito até o final. Uma reposição bem feita tem este efeito sobre a festa. E isso tudo é feito, é planejado justamente na pré-produção. Se você não pensou nisso, quando chegar no dia do evento, você começou a fazer a reposição e aí, reposição, não tem mais travessa. Isso já aconteceu comigo em eventos que não foram planejados. A gente quer repor mais rápido, mas não tem uma travessa disponível na cozinha. Outra coisa importantíssima, especialmente em eventos grandes, é você escrever o que vai em cada travessa. Por quê? Você alugou o material corretamente, você separou no seu estoque o material corretamente, você pensou em tudo. Mas você mandou o material para o evento e você não disse para a equipe que está no evento o que vai em cada travessa. E aí a pessoa olhou e resolveu montar o que ela achou que era. Mas muitas vezes você teve uma ideia, você pensou em colocar um tipo de produto numa travessa mais funda, você teve uma ideia de botar um bowl com molho dentro de outra travessa, mas isso está na sua cabeça, você não desenhou e você não mandou para o evento. Não vai adiantar nada, você vai ter o mesmo problema de falta de travessa, porque no evento a pessoa vai montar como ela quiser. Não é nem que esteja errado, ela vai montar da cabeça dela. Então, você escolheu o material, separou o material. Eu gostava de usar fita crepe e eu escrevia ali qual o nome do produto e colava já na travessa. Se eu não fazia isso antes do material sair da minha empresa, eu fazia quando chegava no evento. Assim a cozinha já estava toda organizada e a pessoa responsável da cozinha, o chefe de cozinha ou o cozinheiro à frente do evento, sabia exatamente o que ia montar aonde. E tem outra coisa muito importante também faz parte do planejamento da organização, é a quantidade de canapés, por exemplo, que você vai colocar numa travessa, ou a quantidade de comida que vai numa travessa. Se você tem um evento para 80 pessoas, você não tem como mandar uma travessa para o buffet de almoço com 30 pedaços só. Vai dar problema de reposição muito rápido, né? Então o ideal é você prever um tipo de travessa que já dê uma quantidade de comida para atender a pelo menos 80% das pessoas. Assim não vai ter fila, as pessoas vão se servir mais rápido e, mais importante do que tudo, elas não vão ter a impressão de que tem pouca comida. A gente deve sempre evitar a ansiedade do convidado na hora que a gente faz um serviço. Em geral, quando a gente começa uma festa e aparentemente tem pouca comida, isso dá um inconsciente coletivo dos convidados, vai faltar comida. E aí as pessoas começam a comer mais, a ficarem ansiosas, a reclamarem, às vezes, de uma coisa que nem existe. Então, sempre, desde o início, procura imprimir uma marca de fartura nos seus eventos. Quando chegar no dia do evento, tudo aquilo que você planejou, de horário de saída, de horário da equipe, tem que ser acompanhado para ver se está tudo dentro dos conformes. Supondo que tem um atraso na sua produção, isso já aconteceu comigo também. Está tudo pronto, faltou um item para ficar pronto. Será que vale a pena você segurar o carro do seu buffet por causa de um item que ainda está
sendo produzido? Será que não vale mais a pena você mandar depois um motoboy levar esse item? Às vezes vale, porque senão você pode prejudicar uma operação inteira por causa de um negocinho que não ficou pronto. Então, no dia do evento, você fica acompanhando se os horários, os tempos e movimentos estão sendo mantidos. Como eu falei, as primeiras pessoas a chegarem no evento precisam ser o responsável da cozinha e o responsável do salão, para poder distribuir as tarefas. E no meu buffet nós temos algumas coisas que tinham que ser feitas antes do evento começar. A primeira delas é alimentar a equipe, né? Saco vazio não fica em pé. Os garçons muitas vezes vêm de longe, eles demoram 2 horas para chegar no local do evento. Dependendo do horário do evento, isso aí pode ser bem na hora do almoço, ele está em trânsito, ou bem na hora do café da manhã. Às vezes a pessoa saiu de casa às 5 horas da manhã para chegar às 7 no evento para trabalhar e não tomou café. E não adianta você exigir que as pessoas trabalhem com fome, isso não é nem humano, né? Então a primeira coisa que a gente faz é alimentar. Eu sempre mandei alimentos específicos para a equipe, para não ter aquele estresse de não come não que não vai dar para o cliente, ou come a sobra. Isso também não é legal. Então é bom você colocar no seu orçamento, se for o café da manhã, um sanduíche, leite, café para sua equipe. Se for almoço, uma massinha gostosa com molho bolonhesa, um molho que a sua equipe faça bem, e você deixe os seus garçons e a sua equipe alimentados antes de começar a trabalhar. Isso é super importante. A segunda coisa é você fazer um briefing, né, com a sua equipe. O briefing é aquela preleção que a gente faz com os garçons antes de começar o evento. Eu sempre gostei de no briefing falar o que é o evento, quem é o cliente, tem uma agência entre nós e o cliente final, quem é a pessoa mais importante que vai estar aqui hoje, o que a gente não pode descuidar, o que é mais importante a gente mostrar, como que vai ser reposição, o que eu espero de vocês. Isso é super importante para a equipe de garçons entender a dinâmica do evento. Se a gente fala, olha, a gente tem aqui hoje uma noiva muito ansiosa, olha, hoje vai ter aqui um ministro fulano de tal, e aí quando ele chegar, a comitiva vai querer isso, vai querer aquilo. A gente informa a equipe sobre tudo que vai acontecer, e isso ajuda muito, e eles também ajudam a conferir se tudo está dentro dos conformes. E o terceiro, muito importante, é passar o cardápio com a equipe, pegar o cardápio e ler e explicar. Olha, hoje a gente tem aqui um blini com salmão defumado e sour cream. Todo mundo sabe o que é blini? Às vezes a pessoa não consegue falar sour cream, acho que tem dificuldade com o idioma, então é melhor falar creme azedo. Salmão defumado com creme azedo. Nessa hora você entende se alguém tem alguma limitação, se alguém não sabe, se alguém não está confortável com alguma coisa. Às vezes a pessoa pega a bandeja e fala, eu acho que eu não vou saber servir isso bem. Tem garçons que têm uma maestria de servir com pinça, de servir carregando o guardanapo em outra mão, e tem garçons que são mais atrapalhados. Então é melhor você dividir e deixar os mais atrapalhados na recolha e os mais experientes nos serviços mais elaborados. E é nessa hora, batendo o cardápio, que a gente vai falar. Tem coisas sem glúten, sem lactose, você sinaliza que isso aqui é assim, é assado, você explica o cardápio, como os chefes fazem no restaurante com a equipe, né? Por que os garçons, em geral, no bom restaurante, eles sabem falar exatamente como é o prato? Porque o chefe já ensinou tudo sobre isso, na maior parte das vezes eles já provaram e comeram todos os pratos do cardápio. Especialmente em eventos grandes, eu sempre gostei de dividir o salão em praças, né? Vamos supor que a gente tem um evento para 500 convidados. Eu dividiria em 5 praças, e aí cada equipe fica com uma praça. Equipe de 3 garçons numa praça, 3 aqui, 3 ali. Dessa forma, a sua equipe de cozinha, por exemplo, sabe quantas bandejas ela tem que montar de cada tipo. Não adianta montar 2 bandejas de um canapé tal, ela tem que montar 5, porque são 5 praças. Você também sabe de que garçom você vai cobrar caso alguma coisa não esteja funcionando. Você, como dono do buffet, como gestor, você vai passear pelas praças e ver se está todo mundo mastigando com um copo na mão, se as pessoas estão assim olhando para o lado procurando garçom. Isso é um mau sinal. E aí você vai corrigir ao longo do evento. Quando você não divide por praça, pode acontecer de uma parte do evento estar super bem servido e outra parte não está comendo nada. Geralmente quem fica no fundo do salão acaba sendo prejudicado quando tem muita gente. Por isso que os donos de buffet, eles têm que opinar, inclusive, na distribuição do salão, na arrumação, se tem espaço para a equipe circular, porque às vezes o dono do evento, o decorador, coloca muito móvel ou coloca as mesas num formato que você não consegue
consegue chegar no cliente, e é por isso que é importante o buffet opinar também. E aí você vai dividir a equipe em praças, informar para a cozinha quantas praças são, e aí começa aquele balé. A cozinha monta, o garçom retira a bandeja, ele serve, a cozinha monta de novo, o garçom chega com a bandeja vazia, pega a bandeja cheia, e assim vai até o final do evento. Mas quando é que isso é possível? Quando você se organizou com antecedência. Olha a diferença se você fez tudo isso que eu falei antes, ou simplesmente você chegou no dia do evento, abriu as caixas de comida na cozinha, começou a montar, ninguém sabe qual é o cardápio, ninguém sabe quantos convidados são, ninguém sabe que parte do salão vai servir, ninguém sabe o que está acontecendo. Olha a diferença na qualidade do serviço no final do evento. Quando você for montar um serviço em buffet, seja almoço, jantar ou brunch ou o que for, cuidado com os alimentos que vão ficar em richô. Eles ressecam muito rápido. Então, massa com molho, por exemplo, ela resseca em 5 minutos, a massa já não está mais no ponto. Então, na hora de colocar, a massa tem que entrar por último. Isso também vai na organização do evento, né? O que vai primeiro para o buffet? Quais são os alimentos mais valentes? Arroz, por exemplo, é um alimento que aguenta bem. Então, o arroz vai bem. Se você tiver uma comida com caldo, ela também vai primeiro. Mas atenção, só se não for peixe. Peixe dentro de um caldo, ele vai cozinhar muito e vai ficar desmanchando. Mas se for um picadinho, um buff bourguignon, uma comida com carne, que quanto mais macia, melhor, essa vai primeiro. Até você pode botar um pouco mais de caldo e ela vai ficar ali cozinhando enquanto o resto do buffet está sendo montado. Ah, mas é uma diferença tão pequena, são 5, 10 minutos entre o primeiro prato e o último entrarem no buffet. Não importa, alguém tem que entrar primeiro. Nesse caso, você vai escolher o alimento que sofre menos para entrar primeiro e o alimento que sofre mais para entrar no final. Em relação às proteínas, vamos supor que você tenha carne, peixe, uma ave. Você pensa quanto uma pessoa come normalmente? Existe um per capita para as proteínas, 120, 140 gramas. Ao invés de você botar um pedaço, né, com 110 gramas de salmão, por exemplo, procura colocar pedaços menores. Quando a pessoa vai num buffet, num serviço de casamento, num jantar, mesmo no evento corporativo, e ela tem ali 3 opções de proteína, às vezes ela quer provar das 3. E se você bota peças muito grandes, possivelmente você vai ter problemas de quantidade ou problemas de desperdício, porque a pessoa pega, ela come com os olhos, mas ela não aguenta comer tudo depois e o resto do prato vai para o lixo. Então procura, ao invés de colocar uma carne, por exemplo, um filé com 100, 120 gramas, bota escalopinhos com 40 gramas. A pessoa talvez pegue 2 e ela vai se servir de 80 gramas e não de 120. E você vai evitar que 40 gramas de proteína acabem no lixo. E às vezes a pessoa não come mesmo as 120 gramas, ela quer só provar. Então procura trabalhar com pedaços de proteína menores. Procura destinar para cuidar do buffet alguém da sua equipe que seja muito cuidadoso e muito organizado e muito atento aos detalhes. É super importante você estar sempre com os bordos das travessas limpos, com a mesa do buffet limpa. Os convidados derrubam alimentos às vezes, eles apoiam um copo, eles desarrumam. Então a pessoa que está cuidando dali tem que ser alguém com um olhar muito especial para que o buffet esteja lindo até o final. Inclusive com a comida olhando para o convidado. As pessoas morrem de rir quando eu falo isso. Quando você arruma ali os escalopinhos numa travessa, eles têm um sentido de estar olhando para o convidado ou estar ali de costas. Eu sempre gostei da comida olhando para o convidado. Então, mantenha no buffet alguém que tenha esse olhar, que seja cuidadoso com aquilo que está sendo servido. A organização do buffet ela precisa ir até o final da festa. E essa parte do final da festa é uma das mais desafiadoras, porque a equipe já está cansada e vamos combinar que lidar com um monte de louça suja, aquela bagunça, tudo desorganizado, não é uma das tarefas mais legais. O que você pode fazer? Quando a festa começar a diminuir de ritmo, no sentido de que terem convidados já estão indo embora e você já tem ali menos 40% dos convidados no salão, você começa a destacar a parte da equipe para ir organizando o material. De novo, é melhor você escolher as pessoas que têm o perfil mais organizado, que sabem, que conhecem o seu material e já vão organizar do jeito certo. Não adianta pedir para um garçom que é ótimo no salão, super comunicativo e não tem jeito com arrumar para fazer isso, porque você vai se aborrecer. É melhor você já pensar no perfil das pessoas e botar alguém que seja bom de material para ir arrumando, para quando o evento realmente terminar, não ter aquela montanha de coisas para fazer. Sempre pergunta para o seu cliente antes o que você vai fazer com o lixo. Cada vez é mais comum, especialmente em espaços corporativos, o lixo ter um destino específico. Não é incomum o dono da empresa, o gestor da empresa, pedir para o buffet levar o lixo para ser descartado em outro lugar. Então, para você não fazer uma festa linda e depois ser criticado por causa
causa do lixo que ficou para trás, já combina isso. O lixo aqui é reciclável, é separado plástico e vidro de outro, porque naturalmente você vai ter garrafas PET para descartar, eventualmente latas de cerveja, garrafas de vinho, de espumante, isso é lixo reciclável. Ou vai ser lixo orgânico. Às vezes a empresa diz, o lixo reciclável pode ficar, o orgânico você leva. Geralmente o orgânico é em menor quantidade. Procura se informar sobre o lixo antes de você ir para o local de evento. Já vai preparado. Saco de 200 quilos reforçado, de 100, como que você vai tirar o lixo do local? Qual é a última coisa que a gente faz no evento? Será que você adivinha? É pagar a equipe, né? A última coisa tem que ser pagar a equipe. Não é por mal. Quer dizer, alguns vão na malandragem, mas a maioria não faz por mal. Eles entendem que quando eles receberam o pagamento, tá na hora de ir embora. E você precisa antes esvaziar o local do evento, carregar o seu carro, carregar o caminhão, o que seja, antes de liberar a sua equipe toda. Eu já carreguei meio caminhão, eu com mais uma pessoa, por conta de um descuido da coordenadora que pagou e liberou a equipe antes do material estar dentro do caminhão. Foi um evento na Marina da Glória e só de pensar eu tenho vontade de chorar. De carregar aqui assim 5 horas da manhã, depois de 12 horas de pé, você tem que carregar sozinho o caminhão. Então, muito cuidado. Só paga a equipe depois que estiver tudo carregado, porta do caminhão batida e você pronto para ir para casa. Mas a organização não termina na hora que bateu a porta do caminhão, não. A organização termina quando você fizer o fechamento do evento. Você vai para o seu escritório no dia seguinte e avalia, faz as contas. Eu gastei quanto era para gastar? Teve algum imprevisto? Sobrou muita comida? Faltou alguma comida? Isso aqui podia ser diferente? Faz um relatório, ou você com a sua equipe, se você não tiver equipe, você sozinho. Guarda essa avaliação junto dos seus documentos do evento, seja numa pasta no computador, seja impresso. Antes do próximo evento, você pega essa avaliação e você veja o que você precisa corrigir para melhorar a sua organização para o próximo. Aos poucos, você vai passar a ter muito material de organização e você vai ficar cada vez melhor nesse quesito. Então, é importante você ir criando esse histórico. Se você nunca fez, começa a fazer agora e daqui a 3 meses você já vai estar em outro patamar da organização. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e a gente se vê no próximo.